Agora, também peço que você entre nos grupos do Plantão Brasil. Embaixo na descrição do vídeo eu deixo o zapforabolsonaro.com, você entra lá e você vai receber coisas contra o Bolsonaro. E também eu deixo plantãobrasil.net/grupos. Entra lá e você cai num grupo aberto, aí você pode também enviar conteúdo, vai receber também coisa, então entre nos grupos. E a gente precisa agora começar a campanha nas redes para eleger o Lula, eleger uma base forte para o Lula no Congresso. Agora, falar sobre o Luciano Hang, sobre o Augusto Aras, deu ruim para todo mundo. Olha só, o Augusto Aras ele é muito amigo desse empresário que é dono da Tecnisa. Esse empresário também é amicíssimo do Bolsonaro. Inclusive, quando o Bolsonaro sofreu aquele atentado lá em Juiz de Fora, que eu não posso falar minha opinião porque o YouTube está censurando, censura mesmo, inclusive com a ameaça de tirar o canal do ar se falar sobre o assunto, quando ocorreu aquele atentado, foi esse empresário quem chamou um médico que é o médico do Bolsonaro, aquele que no ano passado estava nas Bahamas e foi das Bahamas do Brasil para ajudar o Bolsonaro quando ele comeu camarão sem mastigar. Aliás, ano passado não, esse ano. Pois bem, foi esse empresário quem indicou o médico para o Bolsonaro. Lembra que o Bolsonaro ia para o Sírio-Libanês? E que aí, do nada, ele foi para o Hospital Albert Einstein? Foi esse empresário quem articulou tudo isso. Inclusive, na época, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro, eles não estavam nem aí para o que aconteceu com o Bolsonaro. O Flávio deu uma declaração falando, não foi grave, continuou em campanha, Eduardo nem sequer foi para Minas Gerais. E esse empresário ajudou o Bolsonaro nesse dia. Ele é amicíssimo do Augusto Aras, ele que articulou para o Augusto Aras se tornar o Procurador-Geral da República. Pois bem, amigos, agora o que não se sabe, tem informações desencontradas, se o Augusto Aras estava também no grupo, que aí é uma bomba atômica, porque tem gente ali claramente cometendo crime, todo mundo, o Brasil inteiro está acompanhando a briga do TSE com as Forças Armadas que são controladas pelo Bolsonaro, e do TSE, do Alexandre de Moraes, com o Bolsonaro, e os ataques do Bolsonaro à democracia. Esse pessoal claramente instigado pelo Bolsonaro, instigado seja moralmente, seja de outras maneiras, estava pregando o golpe de Estado. Estamos falando de empresários bilionários. Veja bem, você aí, cria um grupo de WhatsApp, começa a falar, vamos dar um golpe de Estado aí, tem que ter golpe, vamos derrubar o STF, tudo mais. Você vai fazer o quê? Você vai juntar seus amigos e fazer o quê? Vai pegar um ônibus até Brasília ou pagar caríssimo numa passagem de avião até Brasília? Como é que você vai dar um golpe de Estado? Não tem como você dar. Agora, empresários bilionários já é diferente. Eles têm como dar um golpe de Estado. Eles têm como financiar em massa a produção e a disseminação de fake news que ajudem nesse golpe de Estado. Eles têm como financiar todo tipo de coisa para fazer um golpe de Estado acontecer. Então, é grave, é muito grave. O Procurador-Geral da República está no grupo e não fazer nada, pior ainda. Mas não se sabe ainda se ele estava ou não no grupo. Sabe-se que ele tinha conversas com o dono da Tecnisa, que é um dos empresários. Então, a coisa tá ruim para o Augusto Aras. O Randolph Rodrigues, ele já entrou com um pedido no STF para que as mensagens sejam tornadas públicas. Por quê? O entendimento do Randolph Rodrigues é o seguinte, olha, é uma coerência muito boa, parabéns para o Randolph. É o seguinte, nós somos senadores e nós é quem votamos um eventual impeachment do Procurador-Geral da República. Então nós precisamos ter acesso às mensagens para a gente saber se cabe impeachment ou não, porque só ficar, ele conversou lá com o empresário golpista, ele é amigo do empresário golpista, tá, é grave? É grave. Mas qual foi o teor da conversa? Falaram de golpe, falaram de Bolsonaro, pelo pouco que vazou da Polícia Federal e de ministros do STF, eles falaram sobre o Bolsonaro e também sobre o Alexandre de Moraes, críticas ao Alexandre de Moraes. Agora, o Aras criticou o Alexandre de Moraes para o empresário? E aí, quem investiga o Aras? A situação, eu vou falar, tá péssima. Péssima para Augusto Aras. Péssima também para o Luciano Hang. O Luciano Hang é o que tem a pior situação de todas. O Luciano Hang, ele já, quem disse no seu Thiago é o TSE, ele já cometeu o crime de financiar fake news em 2018, ok? Ele já cometeu. Ele é investigado no inquérito das fake news, só que o inquérito das fake news não teve diligências na casa do Luciano Hang. Teve de outros vários, mas o Luciano Hang ele não fazia ameaças ao STF. Porém, dessa vez, por estar no grupo, ele também sofreu busca e apreensão. No começo, eu pensei assim, peraí, mas as mensagens que o Guilherme Amado do Metrópolis ele tornou públicas,
Essas mensagens mostram lá os empresários, mas o Luciano Hang não fala nada no grupo. Pelo menos nas mensagens vazadas até o momento. O Guilherme Amado está fazendo uma espécie de vaza-jato, é a vaza-jato dos empresários golpistas, tá? Por que a operação também foi em 3 endereços do Luciano Hang? 3 endereços, os outros em um endereço só, dele 3. Estranho, na casa dele, no escritório e numa casa de veraneio dele. Estranho. Por quê? Aí, o Metrópolis já prevendo que ia vazar pra mídia, o Metrópolis, ontem à noite, mostrou essas mensagens que eu vou te mostrar aqui, ó. Ó, urgente, Bolsonaro, aí você vê aqui quem quiser, e aqui é a mensagem que ele colocou abaixo, ó. Bolsonaro alerta para uma possível guerra no Brasil. Aí ele, você está pronto para a guerra? Em poucos minutos entenda o perigo que se encontra no nosso país. Aí ele fala aqui, peço que veja e compartilhe. Esse é um dos posts dele. Aí outro aqui, ó, fake news, ó. Pfizer publica a lista. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui para você, ó. Aí ele, a lista de efeitos secundários, efeitos colaterais da vacina da Pfizer. Aí ele inventa um monte de coisa, a parada cardíaca, isso é fake news, da pior, contra a vacina. Aí tem mais, isso tudo post do Luciano Hang. Aí isso aqui ele coloca um vídeo de um youtuber bolsonarista, ele fala, por que o Supremo ia ter o desgaste de soltar o Lula? Não teve desgaste algum, mas por que teria o desgaste de soltar o Lula se não fosse para ele ser presidente? Ele fala, no Brasil você pode duvidar de tudo, menos do Alexandre, do Barroso e do Fachin. Aí ele põe outro, ó. O presidente afirma que teremos eleições limpas. Aí você fala, só tá colocando a notícia. Aí ele põe aqui e faz um deboche do lado. Aqui o deboche. O presidente fala que as eleições serão limpas. Ele fala, casal Nardoni afirma que cuidará bem do seu filho. O casal Nardoni é aquele casal que tá preso porque mataram a filha dele de 6 anos. A filha do casal de 6 anos foi morta. Jogaram pela janela a menina. Aí é mais, Barroso estica a corda. Quer dizer, ele fazia ataques ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Alexandre, ao Barroso, fake news sobre a vacina, sobre a urna eletrônica, isso aqui, as Forças Armadas descobriram vulnerabilidades e tudo mais. Quer dizer, o Luciano Hang era um dos mais ativos no grupo. O Metrópolis devia estar esperando para soltar isso depois, não esperava que o Alexandre fosse tão rápido e tão implacável. O Alexandre foi. Já se fala, como eu disse no vídeo anterior, sobre a prisão desses empresários. E o Luciano Hang falou que foi tratado como bandido e reclamou muito que pegaram o celular dele. Depois, o Eduardo Bolsonaro também fez um post falando que não se pode, como é que vocês vão pegar o celular de um cara como o Luciano Hang? Eu comecei a pensar, peraí. Tem alguma coisa muito estranha aí. Por que o Luciano Hang tá tão desesperado que pegaram o celular dele? O que tem no celular desse senhor? O que o Eduardo Bolsonaro tá se doendo que pegaram o celular do Luciano Hang? O que tem no celular do Luciano Hang para Eduardo Bolsonaro já tá, antes de alguma coisa ser divulgada, já tá reclamando? Só que não é só isso não. Ele ainda comparou o PCC, ele falou uma conversa privada do PCC nunca foi alvo de uma operação desencadeada pela caneta de um ministro do STF. Aí, inclusive, a Ivy Brussel, que é uma TikToker, também comunicadora de esquerda, ela falou o seguinte, ela falou, gente, conversa do PCC não precisa chegar no STF, é interceptada por juízo de primeira instância, não é o STF que investigou o PCC, é a primeira instância. O Eduardo Bolsonaro meio louquinho. E o Bolsonaro estava nesse grupo Esfera com o dono da Multiplan, aí fizeram lá um agravo, um discurso lá em favor dele. Metade dos empresários que estavam lá aplaudiu e metade ficou assim, eu não vou aplaudir golpista não, depois vai que o Alexandre vê o vídeo aqui, metade não aplaudiu e o Bolsonaro não aplaudiu, o Bolsonaro tá com medo de falar do Alexandre, ele ficou o dia inteiro reclamando, falou para os empresários, olha, vocês acham que isso é uma coisa normal, que o STF invada a casa de um de vocês aí por conta de conversas privadas, de WhatsApp, tudo mais, e os empresários ficaram assim, os bolsonaristas, dono da Riachuelo e alguns outros bolsonaristas que estavam lá, estavam criticando mais o Alexandre, mas o Bolsonaro criticou indiretamente a operação, não chegou a criticar diretamente, que o Bolsonaro está morrendo de medo. Eles estão, assim, a casa está desmoronando, eles estão em pânico. E se eles estão em pânico, a gente tá feliz aqui no Plantão Brasil. Então eu peço aí a sua inscrição. E agora que chegou o fim do vídeo, entra lá na descrição, tem os grupos de WhatsApp, entre lá. Falou!